Muito bom dia, meus amigos aqui do canal Futebol Net. Estamos chegando nesta manhã de domingo com muita alegria para trazer um pouco aí sobre o que aconteceu ontem na decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense lá no estádio do Maracanã. Tudo isso e um pouco mais depois da nossa vinheta. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nossos vídeos e também acione o sino das suas notificações. Bom dia, pessoal. Nesta manhã de domingo vim aqui comentar, sobre um pouco do que aconteceu ontem no jogo lá Flamengo e Fluminense. Mas antes disso eu quero falar para vocês que ontem pelo Campeonato Gaúcho o Grêmio acabou empatando lá em Caxias do Sul contra a equipe do Caxias em 1-1. Já o Atlético Mineiro pelo Campeonato Mineiro venceu o América Mineiro jogando no estádio do Independência, pelo placar de 3-2, Hulk fazendo o terceiro gol do Atlético Mineiro justamente no último minuto. Ok? Mas vamos falar um pouco agora sobre a final de ontem do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, ontem eu acompanhei a partida entre Flamengo e Fluminense no estádio do Maracanã e o que eu vi eu não vou deixar aqui, não vou omitir as informações, realmente as verdades para vocês do que aconteceram ontem lá no Maracanã. Ao meu ver, sobre a minha questão de comentar, o Flamengo foi totalmente dominado pelo Fluminense. O Fluminense que estava impondo o jogo, o Fluminense que acabou colocando o Flamengo, como se disse numa luta de boxe, nas cordas. O Fluminense era o tempo todo em cima do Flamengo. O Flamengo ontem se apequinou. O Flamengo ontem foi um time pequeno jogando um clássico. E para quem é torcedor do Flamengo, o flamenguista, ele sabe que o seu time não é um time para ficar nas cordas. O Flamengo sempre foi conhecido como um time que vai para cima, um time que ataca com responsabilidade. E ontem eu vi o Fluminense dominar o jogo quase todo. Por que quase todo? Porque no primeiro tempo o Fluminense deveria ter saído vencendo o clássico. O Fluminense jogou melhor. O Flamengo era num desespero. O Flamengo não tinha saída de bola. O Fluminense era aquele bate e volta. A bola ia lá e voltava. O domínio total do Fluminense. O primeiro tempo e até provavelmente ali 10 minutos do segundo tempo, o Fluminense mandou no jogo. E aí eu vejo alguns repórteres, não sei se é pro lado do clubismo, porque eu tenho meu clube do coração, eu torço para um clube, mas eu não posso chegar aqui para mentir para vocês. Eu não posso chegar aqui e simplesmente chegar e falar o que não houve. E na minha opinião, o Flamengo hoje se tornou um time pequeno, um time normal, comum. O Flamengo perdeu o brilho que se tinha há anos atrás. O Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo do Dorival, até o Flamengo de Renato Gaúcho, de Rogério Ceni, é muito superior a esse Flamengo de Vitor Pereira. E põe superior nisso. Ontem eu vi o Flamengo sem jogadas. Eu não sei o que passa na cabeça do treinador Vitor Pereira. Muitas vezes as pessoas estão muito atrás de treinador da Europa, trazer treinador disso, daquilo, mas o Fernando Diniz com o Fluminense todo encaixado ali, o Flamengo não dava um chute perigoso a gol. O Flamengo não dava um chute perigoso a gol. O Flamengo achou aquele gol com Ayrton Lucas, com grandes jogadas de grandes jogadores, A questão do Pedro, a questão do Everton Cebolinha, e aí o Ayrton Lucas, que foi o melhor jogador em campo. Não é de hoje que o Ayrton Lucas ele vem se destacando pelo lado do Flamengo, mas aquele gol foi achado. Não estou dizendo a qualidade do Ayrton Lucas, que bateu com os olhos fixados no gol, tirou do goleiro Fábio, que para mim é um grande goleiro no Brasil. O Santos, em relação a goleiro, o Santos demonstra um pouco ainda de insegurança pelo que está vivendo a instabilidade rubro-negra do Flamengo.
O Flamengo muito pequeno, ali até 60 minutos de jogos, 45 do primeiro tempo, com mais ou menos ali 15 minutos do segundo tempo. O Fluminense dominava, o Samuel Xavier, numa falta ali do Léo Pereira, para mim o juiz acertou, dando um cartão amarelo ali, porque tinha ali o Davi Luiz, ainda tinha outro zagueiro chegando, e o Fluminense reclamou muito da não expulsão do Léo Pereira, e isso poderia levar o Fluminense com uma grande vantagem, mas a verdade é que naquele momento, nessa falta do Léo Pereira, ainda tinha outros jogadores, e a regra é clara, que isso daí não seria para expulsão, apesar que foi uma jogada muito ríspida, né? Na minha opinião também, a do Samuel Xavier, ele não foi aquela violência toda para ser um cartão vermelho direto. Ele poderia ter recebido um amarelo para depois sim, aí poderia ser depois com outra falta, outras atitudes, aí sim um vermelho cabia naquele momento. E falando do Vitor Pereira, na minha opinião, gente, ele é um homem bomba. Para mim, ele é um homem bomba. Por que um homem bomba? Cara, como é que você tem tanto jogador bom no elenco, não desmerecendo a quem entrou jogando, mas como é que você monta um time para jogar atrás, correndo o risco de levar o gol, para depois colocar realmente quem resolve? Cara, eu não entendo, eu não compreendo como Everton Ribeiro não é titular nessa equipe. Eu não entendo, eu não consigo compreender que Gabigol não é para estar jogando. Ah, mas Gabigol teve uma conversa com o treinador. Gente, o Vitor Pereira, eu acho que ele se adaptou muito bem à equipe do Corinthians. Porque o Corinthians vencia no Campeonato Brasileiro, mas era levando sufoco, ganhava 1-0. Vencia. Só que a gente está falando de um Flamengo que vem há 4, 5 anos ganhando o que tem pela frente, jogando bonito, se impondo dentro de campo. E o Flamengo hoje, o Flamengo do Vitor Pereira tem que ganhar no sufoco. Porque ontem o placar de 2-0 não diz o que foi o jogo. O Flamengo teve 30 minutos ali de amplo domínio, principalmente depois que Samuel Xavier foi expulso. Fora isso, só deu Fluminense. Agora, claro, houve as substituições. Após as substituições, aí sim, a qualidade dos jogadores são outras. É notório que há um crescimento no Flamengo de rendimento, há um crescimento, o Flamengo não foi mais dominado, aí o Fluminense já ficou um pouco mais atrás, mas estava com menos um. Não quero saber se estava com menos um, o Fluminense foi dominado naquele momento, porque mesmo com menos um, quando ainda está com antes das substituições, o Flamengo ainda estava correndo risco. Depois que entrou o Vidal, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Matheus Gonçalves, então o time melhorou e muito, foi muito gritante o domínio que o Flamengo teve contra o Fluminense. E venhamos e convenhamos, após a entrada de Felipe Luiz, o que deu de tranquilidade naquele sistema defensivo do Flamengo é fora de série. Então, só pode estar acontecendo duas coisas dentro do Flamengo. O Vitor Pereira tem uma rescisão enorme para receber, caso ele saia, ou a sogra dele não adoeça. Eu agora estou entendendo por que a sogra dele vive doente. Porque eu fico imaginando como o Vitor Pereira deve tratar a esposa dele. Para a sogra dele estar doente, ele deve colocar a esposa dele em alto risco. É isso que ele tem feito com o Flamengo, é isso que ele tem feito com todo flamenguista. O Flamengo agora vai começar uma caminhada, uma jornada na Copa Libertadores das Américas. E eu digo a vocês, a Libertadores não é o Campeonato Carioca. Então, diretoria do Flamengo, haja logo. Esse cara vai destruir o Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo vai jogar uma Libertadores recuada. E não vai ser surpresa para mim se o Alcas, é isso mesmo, Alcas venceu o Flamengo. Seria inadmissível o Flamengo, com a grandeza que tem o Flamengo na América,
não se classificar nesse grupo da Libertadores. Então, meus amigos, quero agradecer a audiência de vocês, que Deus abençoe, um ótimo domingo a todos vocês e que até breve vamos fazer mais vídeos para vocês aqui. Mas não esqueça, se inscreva, compartilhe, acione os sinos das notificações. E só para terminar, meu pessoal, lembre-se, nós também temos nosso Instagram, que é o @canalfutebolnet. Vai lá no nosso Instagram, lá vamos ter tabela, vamos ter as informações dos campeonatos. Interaja lá conosco também pelo nosso Instagram, tá bom? Fui!